Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz bem a você que acompanha o programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, da Arquidiocese de Londrina, e com alegria apresento semanalmente esse programa Boa Noite, meu Pai. Já peço que você então divulgue para o grupo da família, dos amigos, do trabalho, esse nosso programa, mandando um link para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a mensagem de nossa vida, mais voltada para a dimensão celestial, e ao mesmo tempo também a divulgação da Rádio Alvorada, que é essa catedral no ar londrinense, como dizia o nosso saudoso Dom Albano, ou seja, que leva muitas mensagens de vida, de paz para as famílias, não só agora em Londrina, mas também em todo o mundo, através da internet. Claro que você pode divulgar então através do podcast, enquanto você viaja, você pode estar ouvindo também, e através do YouTube, Apenas um link você manda para milhares de pessoas e essas retransmitem, e assim vai acontecendo a evangelização. O nosso programa traz sempre uma dimensão importante, que é nós olharmos a nossa vida, o nosso cotidiano, nosso passo diário, e a partir disso nós nos voltarmos para Deus, ou seja, nos colocarmos à sua disposição. Hoje então eu preparei um tema chamado Homens em Busca de Deus. O que isso significa para a nossa vida, para a minha pessoa, para a sua pessoa, Homens, ou seja, criaturas, isso inclui homens, mulheres, enfim, toda a criatura divina, nós que estamos nesse mundo buscando o nosso Criador. E claro, que teremos todo um relato do que isso significa quando nós nos colocamos à disposição de Deus. Pessoas que estão buscando Deus. Eu falo sempre que nós precisamos de uma referência. Quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser no futuro, conforme a onda do momento, ela vai responder. Por exemplo, em um tempo de Copa do Mundo, muitos vão dizer, eu quero ser um bom jogador. E de repente, em uma dimensão aquática, quando tem alguma Olimpíadas, eu quero ser um bom nadador. Então, tudo vai do momento em que as pessoas estão vivendo, elas começam a se espelhar para poderem dizer o que elas querem ser no futuro muito próximo. Ou seja, irmãos e irmãs, nós buscamos sempre uma seta para nos direcionarmos. Por isso, homens em busca de Deus, ou seja, a criatura em busca do Criador. Por quê? Deus, sem dúvida alguma, é o nosso maior porto seguro. E Ele deixou-nos uma grande seta, que foi o seu Filho, Jesus Cristo. E mais do que isto, esse Filho deixou-nos também uma grande seta, que foi o Espírito Santo, que assim Ele chamou de Paráclito, ou o nosso grande advogado, aquele que vem nos defender. Inclusive falou, quando vocês forem levados ao tribunal injustamente, não se preocupem com as vossas palavras, com a vossa defesa, porque eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, o defensor. E ele terá palavras tão acertadas que ninguém poderá rebater essas palavras. Então vejam, homens em busca de Deus, e que temos um direcionamento, que temos uma seta, que temos um caminho, que temos um norte para buscarmos essa direção. Thomas Merton, ele em seu pensamento e também em seu livro, inclusive o livro tem esse nome, Homem algum é uma ilha. Ele coloca claramente para nós essa dimensão que nós precisamos sempre do quê? Uma referência. Alguém que está começando hoje um emprego, ele olha para o seu chefe que tem competência, enfim, ele diz, olha, eu vou chegar nesse ponto para imitar aquilo que meu chefe ele é hoje, o que ele faz. Por quê? É uma seta, é um caminho, é uma direção. Então, irmãos e irmãs, é nesse ponto que eu quero que nós entendamos hoje essa dimensão que Jesus é a nossa seta. Ele inclusive falou sobre essa dimensão quando deixou bem claro, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí João, evangelista, em uma passagem do Evangelho, ele fala que existe um diálogo, sobre Jesus, que fala que vai para o Pai, mas voltará para nós e depois voltará de novo para o Pai em relação à sua ascensão. E ali então permanecerá e nos deixará o Espírito Santo. E nesse diálogo, ele fala que voltando para o Pai vai preparar-nos um lugar. E ele é questionado, como quem diz, mas Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer esse caminho, essa seta, essa direção? E Jesus, ele é bem tácito na resposta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Então veja, irmãos e irmãs, nós todos estamos e somos convidados a olharmos essa direção, a olharmos esta seta. O próprio Filho do Homem já é essa seta para cada um de nós. Basta o quê? Que cada pessoa realmente assuma esta dimensão e neste assumir, essa pessoa se coloque à disposição de Deus. E o mais, Ele fará para cada um de nós. Não tenha dúvida sobre isto. O mais Ele terá de nos impulsionar para que nós consigamos, no nosso dia a dia, mesmo com as tribulações, a gente consiga levar avante essa proposta que Ele tem para todos nós. Portanto, vermos Jesus como uma seta, como aquele que indica, olha, o caminho é este. No trânsito, você, quando está atrás de algum carro, se alguém vai para uma direção e liga a seta, você tem a clareza que aquela pessoa vai entrar naquela próxima entrada à direita ou à esquerda, porque Ele está indicando, está com a seta ligada. Então Jesus é a seta que nos leva para Deus. Irmãos e irmãs, nesse contexto de homens voltados para Deus, Deus que é nossa seta através do seu Filho e também do Espírito Santo, agora eu quero citar algumas pessoas, que eu coloquei aqui como uma reflexão. São 3, na verdade. Aliás, 2 pessoas, depois um conjunto de pessoas. A primeira pessoa, eu quero falar sobre a grande seta que ele foi no tempo e é hoje, 2025, e assim o será por toda a existência da igreja. Quero fazer agora uma referência, uma menção a Santo Antão. Conhece esse santo? Se não o conhece, procure a partir de agora. Ele é uma pessoa-chave, é uma seta primordial para compreendermos que no silêncio, no despojamento, nós encontramos Deus. Isto é um grande fato. Toda pessoa que quis fazer um encontro de verdade com Deus, essa pessoa saiu do mundo. Como quem diz, eu vou para o deserto, lugar de privações e provações. E ali a pessoa pôde encontrar Deus. Então, Santo Antão fez isto. Ele viveu intensamente este abandono, entre aspas, é claro, humano, para poder chegar a Deus. E tanto que a igreja o reconhece, com esse grande título. Aquele que é uma referência, aquele que é uma seta para nos direcionar no caminho certo, no caminho justo, no caminho da reflexão. E assim então, Santo Antão, ele passou toda a sua vida se deixando levar pelo silêncio que ele tinha, que ele sentia no deserto, nas cavernas, morando literalmente no deserto. Por quê? O deserto é o lugar onde eu tenho todas as privações de qualquer mordomia. Todas, na dimensão humana. Durante o dia, é muito quente. Durante a noite, é muito frio. Então eu vou ter sempre esses 2 extremos diários. Em 24 horas, o meu corpo passa por essas transformações. E mais ainda, eu não tenho uma casa, um lugar gostoso para sentar. Não tenho. No deserto não se tem isso. É areia bruta mesmo, ainda mais a pedra, E também, se for de dia, vai estar quente, se for à noite, vai estar muito gelada. E não tem, claro, a não ser naquele tempo, algum lençol, não, alguma roupa de pele de carneiro, que era muito comum naquele tempo. Claro que esquentava um pouco, sem dúvida alguma, mas e durante o dia? Então é a privação total de alguma realização humana, no sentido da alegria. E mais ainda, não se tinha uma água a qualquer momento. E andava, com muita sorte, uma vez ou outra encontrava um oásis. E aí sim, este oásis era essa seta que Deus enviava para aquela pessoa. Mas também era um lugar perigoso, porque, imagine, um lugar que não se tem água, não tem lugar verde, e de repente você encontra um desse. Com certeza todos estão nessa procura. E é por isso que era muito comum, os enfrentamentos. Então, além desse despojamento, ainda tinha-se o risco 24 horas quando se encontrava um lugar mais seguro, um lugar verde, que até é incrível, Quem já foi no deserto sabe como que é gostoso você avistar um oásis. É uma coisa muito bonita e uma coisa fascinante, é uma coisa divina realmente, De repente, do outro lado da montanha que você está já há horas andando, você encontra e vê aquele riacho,
né? Uma água parada, em forma de uma cacimba, por exemplo, encontra flores, encontra árvores, e ali então quem encontra, claro, faz morada. Né? Por exemplo, o Poço de Mara, que quem vai à Terra Santa hoje já é uma das paradas. Né? Lá naquele tempo, em Moisés, encontraram esse poço e lá eles fizeram uma comunidade. Lá moraram por algum tempo e até hoje, claro, tem comunidade morando lá. Então é importantíssimo nós vermos que essa graça de Deus ele realmente acontece quando nós nos dispomos a olharmos como uma seta. Depois, nós temos um outro homem muito importante nessa dimensão, São Bento, já mais próximo de nós em relação ao tempo. E São Bento, ele foi essa grande seta para nos defender contra as insídias do mal. São Bento foi exatamente isto. Aquele homem que também, ele privou-se de todo e qualquer momento de satisfação humana, de privilégios, de glórias, né? Para dizer o quê? Eu vou lutar contra o mal para que o Senhor sempre seja lembrado em toda e em qualquer dimensão. E assim realmente aconteceu. Um homem que doou também a sua vida, lutou muitas vezes bravamente contra o demônio e até hoje nós o invocamos nos exorcismos, né? E claro, em nome de Jesus, ele vem, ele atende e Jesus então expulsa aquele mal que está em alguma pessoa. Então também é uma seta que toda pessoa deve buscar. Inclusive uso aqui a medalha de São Bento, né? Como esse intuito da proteção divina. Através de São Bento, que uma vez que Deus o confiou nessa dimensão, sem dúvida alguma, ele caminha conosco no dia a dia. E depois, coloquei também um outro momento, que é então um grupo de pessoas, que são então os monges. Seta para o nosso equilíbrio humano, material, espiritual. Por quê? Por exemplo, os beneditinos, né, os monges de São Bento, eles têm uma regra muito importante, que é 8, 8 e 8. 8 horas para eu trabalhar, 8 horas para eu descansar, né, dormir, por exemplo, e 8 horas para eu rezar. Eles dividem o dia deles em 8, 8 e 8. E eles comem daquilo que eles produzem no dia a dia, seja o artesanato, que depois comercializa. Por exemplo, lá perto de Curitiba tem, né, os monges beneditinos que eles fazem essa questão, ou seja mesmo, literalmente, né, plantando, cuidando da vaca, tirando o leite da vaca, enfim, eles fazem isso no dia a dia para quê? Para dizer que essa seta que Deus um dia indicou para eles continua válida, e uma vez que a obediência ela acontece, Deus vai olhando essas pessoas e colocando-as no caminho. Então, que nós aprendamos com essa dimensão do 8, 8 e 8, que o nosso tempo, quando ele é totalmente transformado em coisas boas, em ações boas, nós damos conta sim de muitas atividades. O que não pode é o quê? A ociosidade. A questão é, quanto mais tempo eu tenho, mais tempo vazio, ocioso, menos coisas eu produzo. Veja, um jovem que às vezes tem uma semana para estudar para uma prova. Faltam 6 dias. Faltam 4 dias. Faltam 3 dias. E vai levando. Chega no último dia, ele quer ficar lá 3, 4 horas estudando direto. Sendo que poderia fazer isso meia hora por dia e com certeza a nota seria outra. Então, irmãos e irmãs, busquemos em Deus esse equilíbrio para que as setas que nós já temos, elas indiquem para nós o caminho da salvação. Irmãos e irmãs, essa dimensão de ser de Deus enquanto buscar uma seta é o quê? É nós nos configurarmos com Ele. Importante sim, irmãos e irmãs. Ser de Deus é configurarmos-nos com Ele para que as ações dEle sempre estejam em nosso radar, em nosso dia a dia. Por isso, algumas normas devem ser colocadas em prática. Por exemplo, renunciar a si mesmo. Isso é o quê? É saber que eu sou de Deus e eu vou voltar para Ele. Eu estou aqui nessa vida terrena, mas eu pertenço à vida celestial. É questão de tempo. O ditado é bem claro, né? Ninguém fica para semente. Então prepare agora já o seu dia a dia. A Bíblia é muito bem clara quando diz: o reino dos céus já está em vosso meio. Ou o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho, que é a frase que nós recebemos e ouvimos quando nós vamos à missa das Santas Cinzas. Então, renunciar a si mesmo é isto. É saber que eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo. É uma passagem.
Então eu tenho que preparar-me espiritualmente para quê? Para que na minha volta para a casa do Pai, eu realmente tenha feito, né, um alicerce muito seguro, muito firme. Mas a questão é como que faz esse alicerce agora? É a sua caridade diária, é a sua vida de oração diária, é o seu carisma, a sua vocação colocada em prática em prol das outras pessoas, é fazer o bem sempre. Isso é formar um alicerce seguro que você não sente agora, né? Mas você sabe que ele está sendo pautado já na eternidade. Depois, a imitação de Cristo, né? Tem até o livro Imitação de Cristo, que é um livro fabuloso. Se não o conhece, busque, é um livro de cabeceira, né? Ou seja, pequenininho, cabe no bolso literalmente, né? E faz o quê? As ações de Cristo, elas nos transformam no dia a dia. E esse livro, ele traz sempre muitas ações de Cristo para a nossa vida. E claro, não somente o que está ali, mas de modo muito especial você pode procurar, por exemplo, nos 4 evangelhos, inclusive Marcos. Que é o quê? É buscar essa autenticidade de alguém que buscou e imitou a pessoa de Cristo. E a partir daí, você também perceber que, olha, essa seta está me direcionando para cá. Eu não posso ir para outro caminho, apesar que a minha vontade, porque a direção é esta. Um pai, quando quer orientar o filho, por exemplo, o pai já sabe do que vai acontecer no futuro em relação aos anos daquela pessoa, se está fazendo tal evento na sua vida, né? Se está tendo tal comportamento. O pai que já tem, por exemplo, 50 anos, sabe o que acontece com alguém com 20 anos. Então o filho quer ir para cá e o pai fala, não é esse o caminho. Por essa sua ação, se você for para lá, você vai se dar mal. Então venha para cá. E muitas vezes os filhos não aceitam. E isso não é de agora. O filho pródigo agiu desse jeito. O pai não queria que ele fosse embora. Não, filho, aqui tudo que eu tenho também é teu, fica em casa. Não, pai, eu quero ir embora, quero ter meus amigos, minha festa, né, meu dinheiro, minhas coisas. Vejam, meu, o egoísmo falando mais alto, o individualismo aplaudindo essas ações. E claro, sabemos, foi embora, gastou tudo, mas a seta, que aquele homem era o próprio Deus, naquela parábola, não era uma pessoa física, esta seta normalmente disse, filho, o caminho é este. E quando o filho percebe isso e volta, ele reconstrói a vida. Agora, quando o egoísmo fala mais alto, né? Aí o filho percebe que estava errado, mas às vezes não quer dar o braço a torcer e continua insistindo no caminho errado. Aí nasce o ditado, dar murros em ponta de faca, ou seja, nunca vai se dar bem. Então, imitar a Cristo é fundamental para nossa caminhada espiritual. Depois, carregarmos os sinais de Cristo. Isso é fundamental. Jesus que foi, por exemplo, obediente, é um grande sinal de Jesus. Obediente e até a morte. E ainda a morte de cruz, que era a morte mais mal vista naquele tempo, né? Claro, existiam, na verdade, naquele período, classificações para a morte, né? Para matar alguém, aliás. Alguém fez um crime não muito grave, morte e tal, né? Alguém fez um crime muito grave, o hediondo, por exemplo, né? Então, este sim é morte de cruz, e foi esta a morte de Jesus. E qual foi o grande crime dele? Ser seta de Deus para a humanidade. Por quê? Algumas pessoas não queriam perder os privilégios. Então, nós, carregando os sinais de Cristo, com certeza nós nos envolveremos numa dimensão de salvação. Mesmo que o mundo não aceite, não se preocupe. O mundo realmente não vai aceitar que você seja bom, que você seja justo, que você seja alegre. Inclusive, tivemos alguns meses atrás essa triste notícia de uma amiga, aliás, de um rapaz, na verdade, que matou a amiga, né, porque ele disse, ela era muito feliz e não conseguia ser igual ela. Simplesmente matou-a porque ela irradiava luz e ele não conseguia irradiar essa luz. Então vejam, imitarmos a Cristo muitas vezes é o quê? É nós irmos contra o que o mundo está ensinando. Porque o mundo hoje é da vantagem. Para que você fazer isso não vai ter vantagem alguma? O mundo ensina isto. Mas não é isso que a seta de Cristo indica para nós. E depois, nós nos policiarmos, né? Essa palavra é do nosso dia a dia, mas biblicamente ela é vigiar. Vigiar o seu dia a dia. Vigiar suas ações, vigiar aquilo que eu estou buscando em Deus, para que, através dessa vigilância, eu possa observar se estou ou não
realmente buscando essa seta que é Jesus, que me leva a Deus, que me leva ao Pai, que me garante essa casa na eternidade. Então, irmãos e irmãs, busquemos em Deus essas tarefas. Então, mais uma vez eu peço a você, nesse finalzinho do programa, que você divulgue essa programação da Rádio Alvorada. Clique nesse link e você vai então ajudar muitas pessoas a ouvirem um pouco mais, né, sobre o que Deus quer para todos nós. Não é a propaganda, não é isso. A questão é, histórias ensinam muito para nós e tiram-nos de muitos sufocos da vida espiritual. Então, de repente, essa história pode ser aquela pessoa que você ama, que está afastada de tudo, da família, de Deus, da comunidade. De repente, ela pode ouvir essa história e ter, então, uma vida nova e dizer, realmente, eu esqueci que essa seta me leva para a salvação. Portanto, vou voltar, né, como filho pródigo e vou seguir aquilo que realmente Deus preparou para mim. Então, mais uma vez, que Deus te abençoe, te ilumine, que você tenha uma abençoada semana e que, mais uma vez, essas palavras, essa mensagem como um todo, ela possa salvaguardar também a sua proximidade com o nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que, mais uma vez, desça sobre você, a sua semana, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.